Olá pessoal, esse vídeo é rapidinho, só para falar um pouco do método de Brio-Ruffini. Ele está lá no final, ele vai ser um dispositivo bastante usado quando a gente aliar ele ao método de Newton para calcular a divisão de polinômios. É um métodozinho prático que ele faz o seguinte: aqui você sabe que você tem um polinômio P de x, um número real qualquer, aí você vai dividir esse polinômio P pelo polinômio x menos alfa. Fiz isso no outro vídeo, eu expliquei como é que você tem um polinômio de grau P, divide pelo polinômio de grau P de grau n, você divide pelo grau 1, vai dar aqui um polinômio de grau n menos 1 e um resto que é o P de alfa, certo? Então a gente viu isso aqui nos videozinhos anteriores. Isso aqui é um algoritmo da divisão de um polinômio, certo? O resto, P de alfa, é o P aplicado nesse alfa aqui, que é o que você está dividindo, ele é o resto. Então veja bem, o dispositivo de Brio-Ruffini, você vai fazer o que? A divisão de um polinômio P pelo polinômio Q, n, o outro é n menos 1, certo? Então você vai dividir esses dois polinômios, certo? Aqui tem a explicação teórica, como é que é feito isso. Quando você faz a expressão do polinômio de grau n pelo de grau n menos 1 na divisão, vai gerar esses termos. Então eu apenas abri aqui a expressão do q, como sendo um polinômio de grau n menos 1, vezes o de grau 1. Quando você fizer esse produto e igualar pela identidade de polinômios aqui, você vai ter essa sequência de igualdades. Ou seja, o coeficiente líder é sempre o coeficiente líder do outro. O an-1 de 1 vai ser bn-1 menos alfa bn. Porque aqui você tem que prestar atenção que quando você multiplica esse polinômio aqui de cima, certo? Esse polinômio de grau n menos 1, quando você multiplica ele por x menos alfa, você vai gerar quantos termos? Os mesmos que tem aqui, vezes x, e todos eles multiplicados por alfa. Então vai gerar aqui termos que você vai colocar em evidência. Esse x, quando multiplica xn menos 1, vai aparecer um xn aqui, certo? No caso do primeiro, x vezes bn vezes xn menos 1 fica bnxn, que é isso que aparece aqui. Quando você multiplica ele por alfa, vai ficar um alfa bnxn menos 1. Esse outro xn menos 1 da evidência vem de onde? Quando você multiplica o x pelo seguinte, que se faz x por xn menos 2, fica xn menos 1. De tal forma que você vai agrupando de 2 em 2. Quando você faz a igualdade com esse polinômio, vai gerar essa sequência. O an-1 é bn-1 menos alfa bn. Se você quiser colocar todos os coeficientes de bn em função dos a, então vai ficar assim. bn-1, você passa esse para lá, fica an-1 mais alfa bn. Até o a1, que é b1, a1 mais alfa bn. Então, isso aqui é apenas a forma de você escrever agora o seu polinômio aplicado em alfa. Então, P aplicado em alfa vai ser n alfa n, a n menos 1, alfa n menos 1, mais até o a0, certo? Então, a regrazinha, o esquema prático de Brio-Ruffini, você faz assim, você coloca aqui todos os coeficientes de a, do an ao a0, e o alfa aqui do lado. Então, você desce o primeiro, certo? Você desce esse primeiro aqui, caso an, aí você vai multiplicar o alfa n, o alfa vezes o an, e somar com esse, dá bn menos 1, que é justamente essa igualdade aqui, ó. O bn menos 1 é o alfa vezes bn vezes a n menos 1, certo? O a n menos 1 é o alfa vezes o bn. Por que aqui está a n e você colocou aqui bn? É porque só lembrar que o an é igual ao bn, é o mesmo, o primeiro é sempre igual. Então, o bn menos 1 é o alfa vezes a n mais o an menos 1, então dá aqui. Aí você segue todas essas igualdades e você chega até no último. Então, você faz, né? Somou, desceu esse. Você faz agora esse por esse, alfa vezes bn menos 1 mais a n menos 2 dá o bn menos 2. Faz isso até o último. Alfa vezes b1 mais a0 dá o b0, que é justamente o p de alfa.
Na prática, num exemplo prático para aqui, eu também resolvi esse exemplo lá no último vídeo. Você tem, eu resolvi a divisão, né? Não fiz o método de Brilhoffini, mas no método você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você faz aqui o alfa, certo? No caso é 3, então você está dividindo o x ao cubo mais x menos 1 por x menos 3. Quem é o polinômio que a gente vai encontrar e quem é o resto? O dispositivo vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você vai listar aqui na primeira linha os coeficientes 6, que é o 6 ao cubo. Esse zero vem de onde? Porque não tem o termo quadrado, x ao quadrado, então é zero. O termo que acompanha x, que é 1, e o termo independente, que é menos 1. Então você vai descer o 6, que é o AN, no caso aqui é o A3, é o B3, são iguais. Vai fazer o dispositivo, o 3 do lado. 3 vezes 6, 18, mais 0, 18. 3 vezes 18 dá 54, com mais 1, 55. 3 vezes 55 dá 165, com menos 1 dá 164. Aí esse é o P de 3. Então no dispositivo você já sabe quem vai ser o resto aqui, que é o P aplicado em 3. E esses números 6, 18, 55 são quem? São os coeficientes do polinômio que você arrumou. Porque você dividiu esse aqui, 601, menos 1, que é os coeficientes desse, por x menos 3. Então, quais são os coeficientes que você encontra? O 6, que vai ser de grau 2, já que você tem um de grau 3 dividido por grau 1, grau 2. Então, 6x ao quadrado. O próximo, 18x, o 55 é o termo independente. Esse aqui é o resto, não confunda o resto com o termo independente, separou aqui, certo? E se aparecesse algum zero aqui embaixo, seria o termo que não que estivesse faltando. Por exemplo, se esse polinômio não tivesse o termo x, mas tivesse o 55, poderia aparecer 6, 0 e 55, certo? Porque seriam os termos que não aparecem, que nesse caso aqui, x ao cubo não tem o termo quadrado, então tem o zero. Ok? Então esse é o dispositivo prático que tem que ser usado na hora de fazer a divisão de polinômio de grau 1 a menos, né? Vamos dizer assim, você está dividindo. Isso vai aparecer mais à frente na junção do método de Newton com Brillouin-Ruffini. É isso aí.